A sessão de quinta-feira começou com emoção na plateia e na tribuna. A placa nas mãos do vereador Meneguzzi é o reconhecimento da luta de um professor que dedicou a vida inteira aos trabalhos sociais. Michel Zata, que faleceu com 43 anos, agora vai ter o nome eternizado na rua do bairro São Cristóvão, a partir do projeto de lei aceito por todo o parlamento. Por que esse professor foi escolhido para ter nome de rua? Ele doou a vida dele toda. Ele era muito humilde, ele tinha muito pouca ambição, mas ele queria realmente resolver os problemas do mundo. Ele fez muita caridade. A gente deixa para a história, né, o legado de uma grande liderança da cidade. Os trabalhos da plenária seguiram com uma discussão intensa sobre o pedido de informação à Secretaria do Meio Ambiente sobre a saúde dos animais do município. Entre as solicitações, os parlamentares querem saber o número de castrações realizadas pelo Castramóvel. Graças a Deus temos a estrutura, mas a estrutura não funciona. E se não funciona, a gente tem que saber o que está acontecendo com essa estrutura. Mas o que eu acho que é mais importante nessa discussão, para a gente não ficar aqui enxugando gelo, a gente precisa, vereador Rafael, de ações de educação. Porque eu vi isso indo num loteamento em que as pessoas da SEMA estavam com o formulário para castração dos animais e tutores de animais não queriam castrar. Nós estamos falando de castração gratuita, que já existe uma série de literatura científica que diz que castrar os animais não prejudica em nada os animais. Pelo contrário, é importante que a gente faça justamente para ter o controle populacional. Ainda na sessão ordinária foi discutida a criação da Semana Municipal da Indústria Cervejeira e a Feira Nacional do Setor, sempre na primeira semana de agosto. E olha, uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que Caxias do Sul é a 5ª cidade brasileira a ter o maior número de cervejarias artesanais? E é por isso que Caxias do Sul é considerada a referência no Rio Grande do Sul? Pois é, por isso também que o projeto foi aprovado por todo o parlamento. A tribuna livre no dia 13 de março para o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul também foi aprovada. Lucas Caranhato abriu os trabalhos do grande expediente com o tema dos agentes comunitários de saúde. Pediu atenção e valorização dos profissionais. Além de não ter sapato, não ter colete, o ponto ser manual, pessoas que não têm carro do município, os agentes comunitários de saúde não. A CS que está lotado na UBS do Esplanada e que vai fazer o Monte Carmelo. Então ela sai lá debaixo do Monte Carmelo, tem que sair tipo 11h30, 11h40 para vir bater o ponto na UBS, né? E depois ela já vai ter que sair 12h30, 12h40 para voltar. Felipe Gremelmaier destacou o potencial do turismo em Caxias do Sul no mês de Carnaval e Festa da Uva. É algo que tomou uma grande dimensão, né? Se nós somarmos todo o público que se envolve no Bloco do Luizinho, no Bloco da Ovelha, no Bloco da Ovelha Negra, enfim, outros movimentos que acontecem além do Bloco da Velha, a gente passa de 100 mil pessoas envolvidas com toda certeza, e o quanto isso representa para a economia da cidade. Um tema que, inclusive, já tinha sido destaque no acordo de lideranças no início da sessão. O nosso cenário aqui ele é muito próximo ao que é no Sudeste, por exemplo, hoje, que existe uma explosão do carnaval, né? O giro da economia é absurdo, né? São Paulo estima-se esse ano que passe entre 4 a 5 bilhões de giro de economia. Hoje é o maior evento da cidade de São Paulo. Eu acho que é importante a cidade avaliar hoje o potencial que o carnaval poderia ter aqui em Caxias do Sul, que na verdade já tem, porque já tem grupos formados, né, entre outros blocos, do Luizinho, da Ovelha Negra, entre outros, que poderiam ser muito mais bem trabalhados também com o apoio do poder público, daqui a pouco com políticas públicas, para daí sim um fomento maior da nossa economia, lazer, turismo, saúde, entretenimento, enfim, né? Carnaval engloba muita coisa.